Este episódio do podcast Comida Sem Filtro contém o áudio de um chat no canal exclusivo do Telegram para os alunos do podcurso Low Carb da Teoria à Prática. Como achamos que o assunto é de interesse geral, produzimos um episódio do podcast com o áudio do chat, cujo assunto foi como destravar a perda de peso utilizando a estratégia da relação proteína-energia. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Sejam bem-vindos, todos vocês. Obrigado pela participação. E como a Sari estava dizendo um pouquinho antes de começar a gravação, esse é um episódio no qual nós vamos discutir com vocês uma questão que é muito interessante porque afeta muita gente, que é a dificuldade em continuar um processo de emagrecimento. Às vezes as pessoas têm um emagrecimento inicial, depois têm dificuldade de continuar. E existe essa possibilidade de usar a proporção, a relação proteína-energia como uma forma de retomar o emagrecimento. E a gente vai aproveitar que nós vamos discutir esse assunto, que é um assunto de interesse geral, para daí converter esse nosso bate-papo num episódio do podcast Comida Sem Filtro. Isso aí. Então esse vai ser um episódio diferente, em que vamos contar com a ilustre participação dos nossos alunos do podcurso Low Carb da Teoria à Prática. E para a gente falar sobre a aplicação da estratégia de proteína e energia no emagrecimento, ou para destravar a perda de peso, é importante a gente começar comentando sobre o conceito de ecologia nutricional. Não sei se vocês estão familiarizados ou não com ele, mas esse conceito, ele diz que existe um elo entre aquilo que o organismo precisa comer e o que de fato ele realmente come. E o modelo de alavancagem proteica da obesidade, ele postula que a diminuição da fração proteica da dieta leva a aumentos bem compensatórios no consumo total de energia. Então, na tentativa de manter uma quantidade alvo de proteína consumida, as espécies, e a humana se inclui nessa também, né? Todas as espécies, elas buscam atingir o alvo diário de proteína. Acho que a gente pode começar explicando, não sei se você quer comentar algum estudo, aqueles estudos de ratinhos que determinaram isso. Existe um livro muito legal para quem lê inglês, chama Eat Like the Animals, Coma como os animais. Esse livro é escrito não é nem por médico, nem por nutricionista, são dois biólogos, eles são entomólogos, eles trabalham com insetos. E eles estavam estudando, lá nos anos 90, o que fazia com que alguns insetos, por exemplo, grilos, em determinadas circunstâncias, enlouquecessem e começassem a comer sem parar e virassem gafanhotos. E aí eles observaram que havia uma diminuição na quantidade de proteína disponível na alimentação desses insetos, e isso fazia com que eles ficassem vorazes, comessem muito mais, porque eles precisavam comer mais para atingir a sua cota de proteína do dia. Eles ficaram super intrigados, isso nunca tinha sido descrito, os autores são Simpson e Haubenheimer. E aí esses dois autores começaram a ver se isso acontecia em outros insetos, e de fato acontecia, em baratas e em outros modelos que eles estudaram. Aí eles resolveram pesquisar em mamíferos, e aí testaram em ratinhos. E, mais uma vez, nos ratinhos acontecia. O experimento clássico era fazer gaiolas de ratinhos, e em cada gaiola colocava-se uma ração que tinha quantidades diferentes de proteína e de carboidrato. Então, tinha uma gaiola que tinha 5% de proteína e 95% de carboidrato. E aí, sucessivamente, até que tinha uma que tinha 50% de proteína. E os ratinhos podiam comer o quanto eles quisessem, tá? Não era limitada a quantidade. E o que se observou é que aqueles que tinham 5% de proteína, tinha muito pouca proteína, eles comiam mais e engordavam.
enquanto os ratinhos que tinham a maior proporção de proteína, uma ração com 50% de proteína, eles paravam de comer antes de ter atingido a quantidade de calorias que normalmente eles comeriam por dia, porque eles já tinham atingido a quantidade de proteína que eles precisavam, e aí eles emagreciam. E por fim, essa hipótese foi testada em humanos. São estudos pequenos, são estudos preliminares, mas eles indicam que o mesmo parece acontecer. Então, aqui num chat de voz, é difícil de mostrar, mas se vocês procurarem no Google, né, geometria nutricional, o que vocês vão ver é que tem gráficos que mostram a quantidade de proteína num eixo, a quantidade de calorias, de energia não proteica, que é tanto gordura como carboidrato. E aí o que se vê é quanto mais proteína eu tenho na minha alimentação, menos energia o animal come. Isso se desenvolve num determinado eixo ali no gráfico. Como vocês estão imaginando ao ouvir essa descrição, isso pode ser muito, muito útil para produzir o quê? Maior saciedade com menos calorias na dieta, que no fundo é o que a gente está buscando, né? Uhum. Se a gente pensar um pouquinho do ponto de vista evolutivo, lá no Paleolítico, né, na era pré-agricultura, como que era a dieta da espécie humana naquela época? Era uma dieta muito alta em proteína e fibras, mas às vezes com pouca energia, né, até com deficiência energética. Então, a relação entre proteína e energia era muito alta naquela época. Com o advento da Revolução Agrícola, a gente já começou a ingerir mais grãos, amido, e, portanto, diluiu essa quantidade de proteína na dieta humana. E com a Revolução Industrial, com o advento dos ultraprocessados, a dieta humana ficou, como vocês já podem imaginar, com muito menos proteína e muito mais energia. O que acontece quando a gente come bastante alimentos de bastante energia e com pouca proteína? A gente vai continuar comendo e comendo cada vez mais, a fim de tentar atingir o nosso alvo de proteína diário. E por isso a gente acaba ganhando peso, ou também, se a gente está num processo de emagrecimento e ingere alimentos processados, a tendência é que a gente trave o nosso processo de emagrecimento por conta disso, dessa busca por atingir esse alvo de proteínas diárias. Beleza, pessoal? Vocês estão acompanhando até aqui? Tem alguém que quer fazer algum comentário? Fiquem à vontade para levantar a mãozinha, tá? Imagino que muitos de vocês já tenham ouvido falar no nome do Dr. Loren Cordain, que foi o autor do livro The Paleo Diet, né, que deu origem muito ao movimento da dieta paleolítica. Lá em 2001 ou 2002, ele escreveu esse livro. E o Loren Cordain, ele baseou parte da conclusão dele no estudo de um atlas etnográfico. Era um atlas que reúne informações sobre todas as populações de estilo de vida tradicional do mundo, né? Essas populações que vivem ainda um estilo de vida pré-agricultura. E o que se viu é que, na média, variava muito, obviamente, de acordo com a latitude, com a região, com a cultura de cada povo, mas se você fizer uma média, o consumo proteico dessas populações é em torno de 36%. E se nós formos ver nos países ocidentais, nos Estados Unidos, por exemplo, essa proporção é algo em torno de 14%, 13%. Então, nós consumimos modernamente uma quantidade proporcionalmente muito menor de proteína. E segundo essa ideia do alavancamento proteico, né, que é isso? Que pequenas flutuações na quantidade de proteína têm grandes influências no quanto a gente come ou deixa de comer. Uma diferença que não é pequena, de praticamente o dobro, né? Mais do que o dobro, significa que a população moderna, industrial, com a agricultura que nós temos hoje, consome uma quantidade muito, muito pequena de proteína. Então não espanta que comam tantas calorias, seja de carboidrato ou de gordura, né? Uhum, sim. Eu estou vendo aqui que a Marlene Batistella quer fazer um comentário. Vamos abrir para ela participar? Sim, vamos abrir.
Boa tarde, Marlene, tudo bom? Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Boa tarde a todos os amigos. Eu gostaria de dar o depoimento porque foi exatamente dessa forma que aconteceu comigo. No final de janeiro eu comprei o Podcurso com vocês, ouvia fazendo caminhada, coloquei em prática, emagreci até maio mais ou menos uns 18 quilos. E aí fiquei pensando, né, como fazer para manter, embora assim a low carb já trouxe grande sucesso, tanto em termos de saúde como prazer alimentício, né, saborear uma comida realmente boa. Mas comecei a pensar dessa forma, como fazer também, sabendo que a low carb seria sustentável também, já tinha percebido isso. E aí apareceu o curso também do Dr. Rodrigo Bomeni, eu comprei o Você Mais e aprendi essa relação proteína-energia. Comecei a colocar em prática, destravou, eu estava num patamar com 78 quilos, destravou e emagreci mais 4 quilos e continuo emagrecendo em torno de 200 gramas por dia. Então, assim, eu quero falar que ambas as estratégias, embora, assim, a proteína e a energia está dentro, né, seguindo a low carb, você está seguindo proteína e energia, mas ainda eu não tinha percebido o conceito. E aí, quando eu percebi o conceito, tudo se encaixou e vem acontecendo a mil maravilhas, tudo saúde, prazer alimentício e tudo mais segue muito bem. Inclusive, Sari, eu coloquei uma mensagem para você no Instagram, que outro dia, eu não sei se você chegou a ver, mas outro dia eu precisei viajar 12 horas de carro, né, daqui onde eu estou morando, que é Goianésia, Goiás, para São Paulo, uma cidade do interior em São Paulo. Enfim, eu fiz uma torta bem proteica, com a sua receita, menos o adoçante, e com recheio de carne também. Então, era assim, bem proteica, que sabia que iria me sustentar o dia inteiro, sem ficar dependência de paradas em restaurante ou posto, que talvez não tivesse alguma... tem carne, lógico, tem proteína, tem lanche, mas não queria ficar dependente e à mercê disso. Então, eu fiz a minha própria comida, levei, e foi tudo ótimo. Então, assim, são as duas estratégias, né? Elas se complementam e estou seguindo e está excelente. Estou tendo bastante resultado. É isso, obrigada. Nossa, Marlene, muito obrigada pelo depoimento. Parece até que a gente encomendou esse depoimento, hein? Fiquei muito feliz. Muito feliz, parabéns pelo resultado. Eu acho que a gente pode, já que a Marlene deu esse depoimento de que ela começou pensando, focando em baixar carboidratos e depois ela reajustou, né, a proporção dos nutrientes para tentar melhorar a relação entre proteína e energia. Isso é o que muita gente faz, eu acredito que seja um bom caminho realmente, principalmente para quem tem bastante peso para perder, é uma jornada, é um processo. Baixar os carboidratos é, a princípio, mais fácil, porque é uma simplificação, a gente entendendo onde estão os carboidratos e como reduzir, é uma coisa que é fácil de fazer em qualquer lugar, em qualquer restaurante, né? Já calcular a quantidade de macronutrientes, de proteína, de energia é um pouquinho mais trabalhoso, a gente precisa ter um pouco mais de entendimento. Então, eu acho que é uma caminhada, sim, e por isso que a gente está falando que essa é uma estratégia que ela funciona muito bem para esse fim de destravar, depois que você já emagreceu um pouco com low carb e você não sabe muito bem o que está acontecendo. Quando a gente coloca uma lente aí um pouquinho de aumento, coloca numa calculadora nutricional, num Fat Secret, numa Fitness Pal ou qualquer outro instrumento que calcula, né, a quantidade de nutrientes, e a gente começa a observar a quantidade de proteína versus a quantidade de energia que vem dos carboidratos e da gordura, quando a gente consegue melhorar essa relação, aumentando a proteína e diminuindo a energia dos carboidratos e gordura, a gente costuma sim ter um ótimo resultado e destravar esse processo aí de emagrecimento.
Perfeito, eu concordo plenamente. Eu acho que a low carb, até a gente gravou um outro episódio do podcast que ainda está por ir ao ar, onde eu uso essa expressão, que a low carb ela é uma heurística fácil. O que que é heurística? É a regra, né? Então, ela é uma regra que não é perfeita, que tem suas exceções, mas de uma forma geral é relativamente simples, né? Você ensinar para uma pessoa o que que é carboidrato e dizer evita. E aí, como você disse, não é difícil num buffet, num restaurante, num hotel, em casa, no supermercado, a gente saber o que que entra e o que que não entra numa regra que é bem simples. Essa regra, ela não vai ser perfeita e ela não vai produzir resultados maravilhosos para sempre em todo mundo, mas para começo de conversa, ela é imbatível pelo fato de ser simples. Bom, uma vez que a pessoa precise depois destravar o emagrecimento, etc., bom, aí a sofisticação, essa sintonia fina da relação proteína-energia, eu acho que faz muita diferença. E uma coisa importante é que, às vezes, as pessoas só vão ter noção se estão comendo a quantidade de proteína certa, e a maioria das pessoas está comendo menos, né, do que deveria, se elas medirem um pouco. Então, eu acho, não sei se você concorda, Sari, que fazer uso de um aplicativo, tipo um Fat Secret, um MyFitnessPal, um Cronometer, um desses aplicativos que permite anotar tudo que a gente come, botar as quantidades aproximadas, eu acho que pelo menos para as pessoas terem noção, porque vamos colocar um pouquinho em números para que as pessoas entendam o que que significa aumentar a quantidade de proteína para que, através desse mecanismo do alavancamento proteico, a pessoa sinta menos fome e coma menos, né? Significa colocar as proteínas em torno de 1,5 a 2 gramas de proteína por quilo de peso ideal. E aí, muita gente confunde gramas de proteína com gramas de carne, por exemplo. 100 gramas de carne não é 100 gramas de proteína. Isso é muito importante, esse conceito. Com certeza, na carne não tem só proteína. O principal macronutriente da carne é a proteína, mas também tem gordura. Dependendo do tipo do corte da carne, vai ter mais ou menos gordura. Tem uma grande quantidade de água também. Então, nesses aplicativos, a gente consegue, eles já têm, né, na sua memória lá, a quantidade dos nutrientes de cada alimento natural, principalmente esses que não tem rótulo, né, não costuma ter rótulo. Se você compra uma carne, um frango no açougue, costuma vir apenas uma sacolinha plástica, e aí como é que você vai saber? Então, para você não ter que consultar uma base de dados oficial, como o FDA ou até a tabela TACO, e colocar manualmente numa calculadora, esses aplicativos ajudam, porque você vai digitar lá o que você vai comer, mas a quantidade, se você tiver uma balança, melhor ainda, né, para saber direitinho a quantidade, senão você vai tentar estimar, e aí ele vai te dizer a quantidade de cada um dos nutrientes. Mas, afinal de contas, na prática, como é que se calcula essa tal relação proteína-energia? Acho que é bom a gente explicar, porque a gente fica falando aqui, né? E aí, como é que faz? Se você não tem uma calculadora para fazer isso, que vai te dar direto o resultado. Então, a primeira coisa que a gente precisa olhar quando a gente tiver uma tabela nutricional é a quantidade em gramas que aquele alimento vai ter de proteínas e depois a quantidade também em gramas de gordura e de carboidratos, tá? Lembrando que nos rótulos brasileiros de alimentos industrializados, a gente não desconta as fibras, porque as fibras elas já são declaradas fora do total de carboidratos, elas não contabilizam. Nos rótulos americanos, de vários países estrangeiros, a gente precisa descontar as fibras, tá? No Brasil, a gente só desconta as fibras desses alimentos in natura, por exemplo, uma fruta, alimentos naturais, a gente desconta as fibras, hortaliças, grãos, mas nos processados a gente não desconta, tá? Então, vocês que fizeram o podcurso, vocês têm o Decifrando Rótulos e lá explica direitinho os detalhes disso. E aí, como é que a gente vai calcular a relação entre proteína e energia? A gente divide a quantidade total de proteína em gramas pela soma da quantidade total de gramas de gordura
mais gramas de carboidratos. E aí a gente vai ter um número, né? E esse número, quanto maior, melhor. Significa que vai ter mais proteína por grama se comparado à quantidade de energia de gordura e carboidratos. Pessoal, para não ficar tão abstrato, pensem assim, ó. Vocês querem mais proteína do que a soma de gordura e carboidrato. Vocês querem mais proteína. Então, se eu tiver um alimento que tem 15 gramas de proteína e tem 10 gramas de carboidrato ou de gordura ou da soma dos dois, bom, então eu tenho mais proteína do que a soma dos dois. Então, esse é um alimento cuja relação proteína-energia me favorece, é interessante, é útil para quem está buscando destravar emagrecimento. E nós podemos imaginar um espectro que vai desde as coisas que têm a melhor relação proteína-energia possível. Pensa em frutos do mar, camarão. Tenta encontrar onde é que o camarão é gordo. Camarão é praticamente só proteína. Camarão é uma proteína super magra, tem, sei lá, 15, 20 vezes mais proteína do que gordura. Então a relação proteína-energia dele é muito alta, é 15 vezes mais proteína do que gordura. Se vocês forem olhar peixe, vai ser dependendo do peixe. Tem peixes mais gordos, peixes mais magros, mas algo em torno de 3 vezes mais proteína do que gordura. Agora, existe uma série de alimentos que, embora sejam low carb, e aqui é o momento mais importante, tá? Que tem que cair a ficha para muitos que estão ouvindo. Tem vários alimentos que são perfeitamente low carb, não elevam a glicose, não elevam significativamente a insulina. Se um diabético comer aquele alimento, a glicose dele não vai subir, mas cuja relação proteína-energia é ruim. E se concentram em 2 grandes grupos, laticínios e oleaginosas. Então, se vocês pensarem, eu vou dar um outro exemplo que vai ficar bem claro. Se eu pegar um pedaço de carne e botar ele no calor, botar a cozinhar, ele vai ficar assado, bem passado, mas ele vai manter o formato dele, porque a proteína que compõe a maior parte desse alimento, ela desnatura e fica, né, com aquele formatinho da carne. Se eu pegar um queijo e fizer a mesma coisa, ele derrete. Ele derrete porque ele é basicamente gordura, ele tem um pouquinho de proteína e um monte de gordura. Então a relação proteína-energia de um queijo é muito ruim, muito embora ele seja perfeitamente low carb. E o mesmo se aplica para oleaginosas, que o nome já diz, oleaginosas, tem muito óleo, muita gordura. Se eu pensar em amendoim, nozes, castanhas, amêndoas, e portanto as farinhas também, né? Farinha de amêndoa, farinha de amendoim, são coisas que têm pouquíssimo carboidrato, mas tem muito mais energia do que proteína. Então, é essa sacada que a Marlene, que falou antes, compreendeu, né? Ela já estava fazendo low carb, ela já tinha perdido bastante peso, e aí deu uma travada, e aí ela teve que entender, não, é que tem coisas que são low carb, mas cuja relação proteína-energia não favorece. Como dizem por aí, o diabo mora nos detalhes, e quando a gente vai olhar os detalhes, às vezes é isso que está fazendo diferença. Para você que gosta do formato em áudio e quer um guia completo para desvendar a dieta low carb, conheça o Podcurso Low Carb da Teoria à Prática. São mais de 20 horas de conteúdo exclusivo para ouvir onde e quando quiser. Se você precisa de um verdadeiro passo a passo para emagrecer e transformar sua saúde, ele é para você. Chega de dúvidas e frustração. Agora é hora de ver resultados. Vem com a gente aprender tudo sobre low carb da teoria à prática. Acesse drsolto.com.br/podcurso. E já que você falou das oleaginosas, tem um exemplo aqui do amendoim, que é, na verdade, uma leguminosa, mas ele também entra aí nesse grupo das coisas que a gente usa na low carb, que são bastante energéticas e com pouca proteína. Isso que o amendoim ainda tem mais proteína que as outras nuts, né? Olha só, se a gente pegar uma porção de amendoim, uma porção, vai ter 7 gramas de proteína e energia vindo de gordura mais carboidratos são 16,2. Dividindo um pelo outro, 0,43. 0,5. Tem mais do que o dobro de gramas de energia do que tem de proteína.
Porque aí, assim, pessoal, qual é a lógica da coisa, né? O nosso corpo, ele pode ficar muito mais tempo sem receber energia na comida do que ele pode ficar sem receber proteína. A proteína, ela é absolutamente essencial, existe um chamado turnover da proteína do corpo, quer dizer, todos os dias a gente destrói algumas proteínas e ressintetiza de novo, e nesse processo se perde parte desses aminoácidos que são, enfim, eliminados na forma de ureia, na urina, a gente vai perdendo. Então, a gente morre se a gente não comer proteína. Claro que a gente morre se a gente não comer calorias também, mas demora muito mais, até porque muitos de nós têm energia em excesso acumulada no corpo suficiente para muito tempo. Então, a ideia é, se a gente fornece proteína suficiente para o corpo, a fome é pouca, porque o corpo diz assim, ó, estou alimentado naquilo que precisa e é urgente. E como tem uma gordurinha sobrando acumulada aqui, calorias eu tenho de onde tirar. Então, a grande sacada desses dois autores, do Simpson e Haubenheimer, foi descobrir que existe mais de uma fome fisiológica, fome real. Então, nós temos a fome por calorias, mas nós temos a fome por proteínas. E a fome por proteínas predomina, ela é mais importante, ela sobrepuja a fome das calorias. Então, se a gente come proteína o suficiente, a gente consegue manter um déficit calórico sem fazer força, sem passar fome, preservando a massa magra. Então, claro, tem muitas coisas muito gostosas dentro da alimentação low carb que tem uma relação proteína-energia que não é tão boa. E aí entram muitas daquelas receitinhas, né? Então você vai fazer aquele brownie que é feito com farinha de amêndoas, com ovo, com nata, com fermento, com cacau, com xilitol. E aí vocês pegam tudo isso que eu citei e o quanto que tem de proteína ali? Uma pequena quantidade de proteína do ovo. O resto é tudo pura energia. A relação proteína-energia desse brownie é um desastre. Uhum. E aí a gente começa a pensar sobre essas coisas, sobre o pãozinho low carb, ou sobre aquela ideia assim, na low carb eu posso comer gordura liberada. Então eu vou escolher a costela mais gorda que tiver no churrasco. Para quem está travado no emagrecimento, não faz muito sentido, porque a gordura você já tem sobrando. Então, o que você quer é a proteína. Paradoxalmente, isso significa que mesmo numa low carb, se você está com dificuldade, se você não está com dificuldade de perda de peso, apaga tudo isso que eu estou falando. Mas se está, é importante que a gordura não venha da costela do porco, que a gordura venha da sua costela, né? Que você consuma a sua gordura. E para isso acontecer, a relação proteína-energia da refeição tem que ser melhor. Ou seja, não é porque a gordura vai te matar, entupir as artérias, que esse é um conceito que, de uma forma geral, já está ultrapassado. Não é esse o problema. O problema é você quer queimar a sua gordura. Não faz sentido se entupir de gordura na refeição. E esse é um erro muito comum que vem da história da dieta cetogênica, né, Sari? Sim, a dieta que foi concebida para tratamento de doenças como epilepsia, por exemplo, e que não era destinada para emagrecimento. Só que as pessoas perceberam que, como efeito colateral, acontecia emagrecimento e, portanto, começou a se usar a estratégia cetogênica para esse fim. Mas não necessariamente a gente precisa estar em cetose para emagrecer, né? O Dr. Souto sempre fala isso, tem texto no blog sobre isso, e a gente também fala no Podcurso bastante a respeito. Quando a gente fala em proteína, energia, é interessante a gente pensar também em algumas frutas, porque existem frutas que têm maior concentração de açúcar do que outras, e aí também elas variam na quantidade de fibra. Então, quando a gente fala em proteína e energia, não significa comer só coisas com muita proteína. Significa que se você vai escolher consumir algo que tenha pouca proteína, então que pelo menos esse alimento tenha pouca energia. Porque aí também você consegue manter no fim do dia esse equilíbrio. É o caso do brócolis, por exemplo. Né? Sim, o caso do brócolis, o caso do morango. Isso, brócolis tem pouca proteína. Né? Então, não vai me ajudar muito na relação proteína-energia. Sim, mas só um pouquinho. Qual é a energia que tem no brócolis? Né? Brócolis é basicamente fibra, né? Então ele também não tem gordura, ele tem pouquíssimo carboidrato, ele tem pouco tudo. Então ele obviamente não vai atrapalhar a relação proteína-energia do seu dia como um todo. A gente pode pensar na relação proteína-energia de um alimento, mas faz mais sentido eu pensar na relação proteína-energia do meu dia inteiro.
Que é isso que você está falando, né, Sari? Se você vai comer algo com pouca proteína, que de preferência seja algo também com pouca energia. Sim. E aí, quando a gente está pensando nisso, né, claro que algumas frutas podem também entrar na dieta. Não precisa fazer uma dieta só de frutas não doces, como abacate, coco, que são, se a gente pensar nessas frutas tradicionalmente ingeridas na low carb, elas têm bastante energia, porque tem gordura, né? Então, tudo é uma questão de quantidade. Você tendo isso em mente, conhecendo, se familiarizando com a quantidade de nutrientes de cada alimento, pelo menos dos que você consome com maior frequência, aí você começa a entender melhor. Hoje eu comi algo com mais gordura, com menos proteína, então agora vou maneirar nisso, vou colocar mais no jantar mais uma proteína. E assim você consegue, aos poucos, ir ajustando as coisas. Acho que a gente pode dar mais alguns exemplos, quem sabe, de alimentos com bastante proteína e pouca energia, para ajudar as pessoas a entenderem mais esse conceito. Os alimentos mais altos em proteína e com menor energia, o que a gente tem aí de exemplo? Clara de ovo, por exemplo. Né? Clara de ovo é praticamente proteína pura, assim como o whey protein é praticamente proteína pura. Em termos de comida de verdade, vamos pensar assim, a gente já falou nos frutos do mar, já falou nos peixes, frango tem uma excelente relação proteína-energia, e reparem, pessoal, mesmo que você coma o frango com pele, porque pensa numa coxa de frango, a maior parte da coxa de frango é carne. A pele, que é onde está concentrada a gordura, ela é bem fininha. Não tem comparação isso com uma costela gorda, onde você pode literalmente ter mais gordura em volume mesmo, em pegar com uma régua, tem mais gordura do que carne ali. Então, às vezes, só pelo bom senso, a gente já consegue ter uma ideia do que tem uma boa relação proteína-energia. Então, um franguinho, mesmo com pele, tem uma boa relação. Nas carnes, na carne vermelha, se a gente não fizer força para comer só as carnes mais gordas possíveis, a tendência é que a maior parte delas tenha mais proteína do que gordura. A maioria dos alimentos que a gente tira na low carb, se vocês pararem para pensar, eles são alimentos que têm uma relação proteína-energia péssima. Então, o que eu tenho de proteína num pão, num biscoito, numa massa, num doce, né? São coisas que têm uma grande quantidade de energia e pouquíssima proteína. Então, sem dúvida, parte do motivo pelo qual a low carb funciona é que, ao usar essa heurística fácil de tirar os carboidratos, você também está deletando da sua dieta um monte de alimentos que tinham só energia e não tinham proteína nenhuma. Só que o que acontece? As pessoas gostam de comer coisas calóricas, porque, enfim, é gostoso, né? E aí, muitas vezes, a gente deixa de comer os carboidratos com pouca proteína e passa a comer as gorduras com pouca proteína. Eu me lembro de um caso que eu já contei várias vezes, mas talvez alguém aqui ainda não tenha ouvido, de um paciente meu que ele já tinha perdido uns 12, 13 quilos com low carb, estacionou e aí começou até a ganhar um pouco de peso de novo. E aí ele me mandou um e-mail dizendo, olha, não sei o que está acontecendo, não estou comendo nada de carboidrato. E aí quando eu perguntei para ele me descrever um dia típico, ele comia de 3 a 4 latas de creme de leite por dia. E aí vocês vão perguntar, mas como que a pessoa come tudo isso de creme de leite? Ele misturava coco ralado, adoçante, e parecia um docinho, um beijinho, sabe? Docinho de coco, assim. E ele comia de colher, direto da lata, enquanto ele trabalhava no computador. Que deve ser uma delícia. Claro, e quando eu disse para ele, cara, mas assim, isso é uma loucura, é óbvio que é este o problema. Ele diz assim, não, mas quase não tem carboidrato. Então, se a gente ficar muito fixo só no carboidrato, a gente pode ser pego de surpresa. Por quê? Porque por isso que o nome proteína / energia é interessante, porque energia é agnóstico se é carboidrato ou gordura, porque no fim o corpo vai usar como energia tanto o carboidrato como a gordura. Eu sei que quando a gente tira o carboidrato, a gente já sente menos fome, come menos e tal, mas aí se o cara pega e faz um negócio desse e começa a comer o creme de leite da latinha, né? A ideia, agora, sob esse ângulo que vocês já estão, então, sabendo da relação proteína-energia, imagina o desastre que são 3 latas de creme de leite do ponto de vista da relação proteína-energia. O que tem de proteína num creme de leite? Um tiquinho de caseína, e o resto é pura gordura, é só energia. Por outro lado, agora que você falou em laticínios,
Um bom iogurte grego, que é aquele iogurte dessorado, com pouca gordura. Existe iogurte low fat, né? Desnatado, grego concentrado. Esse é um alimento fermentado que vai ter bastante proteína por grama, por porção, e pouca energia, relativamente. Como assim? Eu comia sempre iogurte desnatado, aí na low carb vocês me ensinaram que podia comer o integral, e agora? É que assim, pessoal, a nutrição, por muitos anos, cometeu o equívoco de dizer que comer o iogurte integral fazia mal por causa da gordura saturada, vai te matar do coração. Isso está errado, comprovadamente errado. Isso não significa que não possa ser interessante para quem travou no emagrecimento e está com dificuldade, consumir sim um bom laticínio desnatado, tipo um iogurte grego desnatado. Eu digo um bom porque tem porcaria no mercado, olhem os rótulos, a Sari já ensinou para vocês. Tem iogurte grego, entre aspas, por aí, que tem amido modificado, que é adoçado com suco de maçã. Então eu estou falando de iogurte grego de verdade, que tem 2 ingredientes, leite e fermento lácteo. Desnatado. Bom, é uma bomba de proteína isso aí, é espetacular, tem uma relação proteína-energia, às vezes de 4, 5, é quase tão boa quanto um peixe magro. É, muito Então, bom. Se quiser aumentar ainda mais, até para colocar um pouquinho de whey, para dar um saborzinho. tudo depende muito dos objetivos da pessoa, né? Então, se a pessoa está comendo uma dieta low carb, com mais gordura, e está emagrecendo legal, ou nem precisa emagrecer, e está se sentindo super bem, e os exames estão ótimos, bom, quem somos nós para mexer no time que está ganhando? Agora, para aquelas pessoas que estão com dificuldade, sim, o iogurte desnatado, de qualidade, sem amido, sem açúcar, pode ser uma excelente opção do ponto de vista de relação proteína e energia. E pessoal, se alguém quiser levantar a mão aí, a gente vai falando, porque a gente gosta de falar, mas pode levantar a mãozinha, tá? Perguntas, quem tem perguntas? Eu vi que teve gente que escreveu pergunta antes, mas que está participando, então podem falar. Enquanto isso, deixa eu comentar assim, antes eu falei que uma boa métrica para quem está perseguindo emagrecimento pode ser tentar consumir entre 1,5 até 2 gramas de proteína por quilo de peso, mas eu coloquei uma palavrinha ali, peso ideal. Vou explicar isso melhor para vocês. Imagina que uma pessoa pesa 110 quilos, mas o peso adequado para sua altura fosse em torno de 70. Então, se essa pessoa for comer 2 gramas de proteína por quilo e ela não entender que é por peso ideal, ela vai tentar comer 220 gramas de proteína, né? Pesa 110, 220 gramas de proteína é uma quantidade muito grande de proteína, muito difícil, praticamente não dá para fazer isso sem suplementar com whey protein e tal. Então a ideia é assim, ela está pesando 110, mas o peso ideal dela é em torno de 70, então ela vai tentar buscar 140 gramas de proteína, embora ela esteja pesando 110, tá? Então esse é um critério que é importante e, repito, 100 gramas de proteína não é 100 gramas de carne. 100 gramas de carne são 23, 24 gramas de proteína, então para isso que esses aplicativos ajudam. Se eu fosse comer 100 gramas de proteína só de carne, eu precisaria comer quase meio quilo de carne. Mesma coisa, se você pesar um ovo, não sei bem quanto é que pesa um ovo, mas suponho que seja aí uns 60 gramas, uma coisa assim, ou talvez mais. Mas de proteína mesmo, o ovo tem 6 gramas. Dependendo do tamanho do ovo, 7. Por quê? Porque a maior parte do ovo é água. E então é importante porque para quem trabalha direto com isso, a gente acha isso muito óbvio, mas é bem comum que as pessoas se confundam e achem que estão comendo proteína o suficiente porque elas estão considerando que cada 100 gramas de peixe ou cada 100 gramas de carne são 100 gramas de proteína. Não, a maior parte é água. E muita gente até suspeita às vezes que está comendo proteína demais, e aí quando vai calcular, percebe que está comendo muito menos do que deveria. Isso é o mais frequente, até em mulheres a gente vê muito isso acontecer. Eu mesma me surpreendi, achando que já sabia o que estava fazendo, quando eu resolvi calcular, eu percebi que estava comendo bem menos proteína do que eu precisava, então eu recomendo que vocês façam isso por uma semana, pelo menos, não precisa pro resto da vida ficar anotando tudo, porque é meio chato, né? É porque depois a gente pega o jeito, assim, visualmente já tem uma ideia, mas precisa ter alguma vez na vida aprendido, né? Uma coisa que, isso que você falou da questão das mulheres, eu observo muito isso, que o que eu percebo é o seguinte, muitas mulheres que têm
a tendência do ganho de peso, que já foram gordinhas desde adolescentes, já fizeram dieta muitas vezes, tá? E boa parte dessas dietas foram dietas de fome. O que acontece? A pessoa está acostumada que ela tem que sofrer, que ela tem que passar fome, que ela tem que comer pouco. Então a pessoa está fazendo a sua low carb, começou a emagrecer e aí travou o emagrecimento. O que ela faz? Diminui as porções. Então ela começa a comer cada vez menos. E aí, se ela antes comia 2 bifes, uma quantidade de salada, uma quantidade de legumes, ela vai diminuir a salada, diminuir os legumes e diminuir os bifes. Mas veja, esse é um equívoco, porque se você diminuir a proteína, vai ficar com fome. E aí, às 3 da tarde, a pessoa vai ter que comer porque ela está morta de fome, porque ela só comeu uma saladinha e um bifinho do tamanho da palma da mão. E aí, às 3 da tarde, normalmente só vai ter porcaria para comer. Então é muito melhor que a pessoa diminua outras coisas, mas não apenas não diminua, mas aumente a proteína, de modo que às 3 da tarde ela ainda vai estar enfastiada da quantidade de proteína que comeu no almoço. Então é uma forma muito distinta, muito diferente de pensar. É sair do mindset da privação do eu tenho que passar fome para ter resultado e entrar no mindset de não, eu tenho que comer proteína o suficiente de modo que a fome deixe de ser um problema, que a fome esteja controlada com uma mínima quantidade de calorias não proteicas. Um detalhe interessante para quem é da área da saúde, vocês devem estar se perguntando, tá, mas se a pessoa comer bastante proteína, as proteínas têm calorias também. Tem calorias também, mas primeiro, elas, como eu já disse, induzem saciedade. E segundo, a maior parte da proteína que a gente come, ela é utilizada para funções estruturais. Então, para substituição de enzimas, para, como eu expliquei antes, a ressíntese de proteínas que estão sendo sempre degradadas e ressintetizadas. E quando a gente vai converter proteína para energia, é ineficiente esse processo. Boa parte dessas calorias se convertem em calor. Então, quando a gente diz que 1 grama de proteína tem 4 calorias, isso é num calorímetro. Se você tocar fogo na proteína, vai liberar 4 calorias. No corpo, é uns bons 20, 30% menos do que isso, sabendo-se que parte vai ser usado para funções estruturais. Por isso que a gente tende a pensar, quando pensa na relação proteína-energia, em proteína de um lado e energia não proteica do outro. Energia não proteica é o quê? É carboidrato, mas também é gordura e também é etanol, né? Álcool. A relação proteína-energia do álcool é bem ruim, né? Terrível, praticamente só energia, né? Qualquer bebida alcoólica vai ter, mesmo as melhores possíveis, elas vão ter uma grande quantidade de energia e nada de proteína. Álcool, lembrando que tem 7 calorias por grama, bastante coisa. Eu ia falar aqui de umas regras que o Dr. Ted Naiman coloca no livro dele, DPE Diet. Infelizmente, o livro não foi traduzido ainda. Tem gráficos lindos. Eu super recomendo para quem lê em inglês esse livro. Ele traz dicas bem práticas e essa explicação de uma forma visual, assim, que fica bem fácil de entender. E ele coloca 4 regras práticas para a gente seguir em cada refeição, se a gente quiser lembrar de manter sempre a relação proteína-energia boa, uma relação alta. Então, a primeira regra que ele traz é que a gente, quando vai servir um prato, a gente deve sempre comer primeiro fontes de proteína magra e os vegetais. Então, aquele prato que vai ter um bife, um ovo, um brócolis, salada de folhas variadas, peixe. Então, primeiro isso, porque isso vai fazer com que a gente garanta que a gente vai cumprir a quantidade de nutrientes que vão nos trazer saciedade primeiro. A segunda regra é minimizar a frequência com que a gente ingere carboidratos, e aí qualquer tipo de carboidrato. Então, diminuir a frequência, comer menos porções, menos vezes por dia, né? Menos vezes nas refeições. A terceira regra é comer coisas com adicional gordura e energia só no final da refeição e se você achar realmente necessário. É o caso daquele brownie low carb maravilhoso ou, sei lá, da pasta de amendoim com adoçante, o chocolate amargo, mesmo sendo coisas low carb, elas são bastante densas em energia, bastante gordurosas. Então, dá para comer sim, mas de preferência deixar para o final da refeição, quando você já está mais saciado e conseguindo pensar melhor a respeito do que você está comendo para controlar a quantidade.
E a quarta regra é para ser muito cuidadoso com as comidas que são muito altas em gordura e carboidrato juntas, que são aquelas que todo mundo deve evitar, né? Ele chama de trifecta, que são as comidas que são altas em carboidrato, altas em gordura e altas em calorias. Todas aquelas tranqueirinhas que a gente encontra nos corredores dos industrializados e também nas padarias. Perfeito. Pessoal, vocês estão tímidos? Vocês entenderam sobre o cálculo de proteína e energia? Deu para entender, porque às vezes explicando, falando, sem ter nada visual, fica meio complicado. Então, se não deu para entender, pode perguntar. A Andréia tá querendo falar aqui. Oi, Andréia. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, é uma felicidade estar com vocês aqui. E mais feliz ainda porque, assim, aquilo que eu voltei a comer como proteína, que são os ovos, então eu às vezes me sentia culpada de comer uma média de 12 ovos por dia. Tem dia que é 12, tem dia que é 8, então eu estou certa de alguma forma. Andréia, é interessante porque os ovos, eles criaram toda uma mística por causa do colesterol contido na gema. E, no entanto, um dos autores que foi mais influente nas diretrizes nutricionais desde os anos 50, já falecido, o Dr. Ansel Keys, né, ele foi um dos homens mais influentes em estabelecer que as dietas deveriam ser pobres em gordura. O próprio Keys dizia que o colesterol na dieta tem pouco ou nada a ver com o colesterol no sangue, o impacto é mínimo. Eu me lembro que uns anos atrás saiu uma publicação, um relato de caso no New England, que citava um senhor, um idoso, que consumia 20 ovos por dia e que o colesterol era completamente normal. O que acontece? A produção de colesterol no sangue ela é altamente regulada, então quando a gente come mais colesterol, o fígado e as células sintetizam menos colesterol. Então, embora é uma quantidade grande, mas comentário que eu costumo fazer, acho que muitos já me ouviram, é o seguinte: as pessoas às vezes vão numa galeteria e consomem um monte de galetinhos. Aqueles galetos, 20 dias antes, eram ovos. E a composição do ovo e do galeto não é muito diferente. É basicamente você está comendo o embrião daquele mesmo animal. Isso para salientar que muitas dos nossos preconceitos alimentares são isso, são preconceitos. Então o ovo ele é um alimento super nutritivo, um alimento com uma relação proteína-energia bem razoável. Quando eu digo bem razoável é assim, se a gente for fazer a continha, dá em torno de 1,1, assim. Então tem um pouquinho mais de proteína do que tem de gordura. A gordura está concentrada na gema. Mas é muito melhor do que boa parte das coisas que as pessoas comem, que como a gente estava falando, tem muito mais energia do que proteína. O ovo tem, se a gente pensar nos macros, 6 gramas de proteína por ovo, e energia que vem da gordura, 5 gramas. Então, dividindo um pelo outro, vai dar 1,2, arredondando, né? Que é uma relação bem alta. E as razões acima de 1, pessoal, né? Já favorecem emagrecimento. Claro, quanto mais alto, melhor. Mas acima de 1 deve ser o nosso alvo, né? Então, não precisa se preocupar com a quantidade de ovos. Que bom, fico contente. E assim, noto realmente que o dia que eu como um pouco mais da proteína, eu me sinto muito bem. Eu não consigo fazer mais do que 2 refeições no dia. Então, eu estou muito feliz. Gratidão. Que bom, obrigada pela participação também. Mais alguém, pessoal, quer participar, comentar, fazer pergunta? A gente ainda tem um tempinho. Vamos liberar a Zelma. Oi, doutor. Oi, Sari. Tudo bom, Zelma? Tudo bom. Eu concordo com esse pessoal que já falou, com a Marlene, com a Andréia. E eu faço low carb e não abro mão dela por nada. Eu falo o seguinte, que essa relação energia-proteína, se você começar a comer pela proteína, você não consegue comer tudo. Você pode fazer, todo mundo que está ouvindo pode fazer essa experiência. Um dia normal que você for comer, começa a comer pela proteína. Você não consegue acabar o prato, porque você fica extremamente satisfeita. E isso é que é o sucesso da low carb, você não sente fome. Então, como é que a gente come sem fome, né? Então, eu sou muito adepta da low carb. Para mim, ela funciona. E essa questão dos ovos, uma vez o doutor deu um exemplo do ovo e do queijo. E eu fui fazer essa experiência que se você pegar numa sentada e comer 200 gramas de queijo Gouda, você come brincando, sem ver, você come até mais. Mas 200 gramas, a mesma quantidade de proteína,
você teria que comer 9 ovos. Depois o doutor confirma. Você não consegue... A mesma quantidade de calorias, teria que comer 9 ovos. Você não consegue comer numa sentada 9 ovos. Você pode comer durante o dia, a gente come. Eu sou igual a André, eu como bastante ovo. Mas numa sentada você não come 9 ovos, né? Mas você come 200 gramas de queijo tranquilamente, num bate-papo. Então é importante essa relação proteína-energia. Eu sou muito adepta da low carb, eu acho que ela funciona. Eu acho que a gente tem que ser um pouco persistente. A gente tem que tentar, pelo menos, para ter sucesso e destravar esse emagrecimento aí. Eu acho que a quantidade também é importante. Quando a gente quer dar uma destravada, quer perder uns quilinhos, eu acho que a quantidade importa bastante. Com certeza, principalmente se for a quantidade de energia proveniente de gordura na low carb, porque a gente já baixou carboidrato, então, né, a tendência já é carboidrato tá mais baixo, mas a gordura, às vezes, é uma pegadinha. A gente tá comendo gordura demais aí, principalmente nas receitinhas low carb, e como a gente falou antes, nos laticínios e nas oleaginosas. Obrigada, Zelma. Imagina, obrigado, Zelma. E o doutor precisa fazer um livro, assim, um livretinho só com as analogias que ele fala, que são fantásticas. Às vezes eu vou dar alguma aula, alguma palestra aqui, eu até copio as analogias do senhor, viu? Tudo tá ótimo, obrigado. Muito bom. Então, acho que vamos agradecendo a participação do pessoal. Espero que tenha sido útil. Com certeza, se eu tivesse ouvido essas explicações 5 anos atrás, teria sido revolucionário para mim. São conceitos que estão surgindo mais recentemente. Eu espero que vocês todos possam aproveitar. Obrigada, pessoal. Adorei gravar com vocês aqui ao vivo. Vamos fazer isso mais vezes. Sabe, a gente torna isso uma prática aí mensal. Muito bom. Um abraço a todos, até a próxima. Bom fim de semana. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.